Fala pessoal, bem-vindos a mais uma trilha botânica. Aqui é o Marcelo Kuman, eu sou biólogo, doutor em botânica, e hoje eu estou aqui na Arie Granja do Ipê. Arie, para quem não sabe o que significa área de relevante interesse ecológico. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre fogo. Vocês estão vendo que eu estou aqui bem em uma área que pegou fogo recentemente. Eu sei que fogo é um tema polêmico, né, em relação ao cerrado, mas eu vou tentar explicar um pouco para vocês à luz do que a gente aprende com as pesquisas científicas aqui no cerrado. Bom, primeiro é importante dizer que o cerrado ele não é um bioma homogêneo. O cerrado ele é formado por formações florestais, savânicas e campestres. E cada uma dessas formações, elas respondem diferente em relação ao fogo. Se a gente pega, por exemplo, esse tipo de vegetação aqui onde eu estou, né, que é um campo sujo, um cerrado ralo, um campo limpo, né, ou seja, vegetações savânicas ou campestres do cerrado, elas possuem uma série de adaptações que são mais resistentes ao fogo, né? A gente fala que a vegetação savânica e campestre do cerrado é uma vegetação pirofítica, justamente porque é uma vegetação associada com fogo. Ou seja, essa vegetação, essa florística, ela possui uma série de adaptações para resistir mais ao fogo. Se a gente pega então plantas como aquela Volquisia tirsoidea, né, diversas plantas aqui desse extrato herbáceo, subarbustivo, né, plantas como a Volquisia tirsoidea, elas possuem, por exemplo, um caule grosso, né, um caule suberoso com uma cortiça grossa, que é mais resistente ao fogo. Tanto que aquela árvore ali, ela passou o fogo aqui, o caule dela ficou todo chamuscado, mas a árvore está toda verdinha. Ela está toda verdinha. Lembrando também que essas árvores possuem raízes profundas, né? Isso também é uma adaptação dessas plantas para esse tipo de solo. Diversas plantas também do extrato arbustivo herbáceo, elas possuem xilopódio, que é uma adaptação na raiz para conservar a água, né? Uma reserva de água que elas têm na raiz. E diversas dessas plantas também, desse tipo de vegetação, elas possuem alta capacidade de rebrota. Agora, se a gente compara, por exemplo, uma formação florestal, como aquela que tem ali no fundo, uma mata de galeria, com buritis, ali onde passa um curso de água, tem um rio que passa ali naquela mata, uma formação florestal ela já é muito mais sensível à passagem de fogo, né? Já são árvores com a casca mais fina, não possuem essa série de adaptações que nem essas plantas aqui de um cerrado típico, de uma formação savânica. Então, uma vegetação muito mais sensível quando pega fogo, né? Quando passa o fogo ali, aquela vegetação demora muito mais tempo a se recuperar, a se recompor. Já essa vegetação savânica ou campestre do cerrado, depois que passa o fogo, né, logo que já vem as primeiras chuvas, a gente já está agora aqui na primavera, já deu as primeiras chuvas aqui no Distrito Federal, tanto que o céu está bastante nublado, vejam só, tem chovido aqui, choveu ontem aqui. E diversas plantas do cerrado, elas possuem a capacidade então de rebrota, e também muitas dessas plantas elas florescem, né, logo após a passagem do fogo. Vejam, por exemplo, essa Cisampelus ovalifolia. Olha como é que ela está toda florida. É uma planta que rebrotou, né? Olha aqui, pegou fogo aqui embaixo, né? Pegou fogo bastante aqui. Então todas essas plantas elas são rebrotas, né? Tá novinha, com a folha bem novinha, bem molinha, e tá toda florida. Então, para essas plantas, o fogo ele é benéfico com determinada
frequência, né, com determinada frequência e intensidade, o fogo ele é benéfico para esse tipo de formação savânica ou campestre do cerrado, né, que tanto ele estimula a floração de diversas espécies que só florescem após a passagem do fogo, como o fogo também controla a biomassa seca de gramíneas. Se a gente vê, por exemplo, essa vegetação que está aqui atrás, olha só, uma vegetação savânica do cerrado que não pegou fogo, né? A gente tem um acero aqui, tá vendo? Aqui tem um acero que impediu que o fogo passasse daqui para lá. Então aquela vegetação, ela está intacta, tá vendo? E olha a quantidade de biomassa seca de gramíneas que a gente tem. Essa biomassa, se ela ficar muito tempo sem pegar fogo, ela vai acumulando, e daí quando vier o fogo, vai vir um fogo muito mais intenso, muito mais doloso, né, para as plantas e os animais que vivem aqui. Por isso que, inclusive, o ICMBio, ele realiza com constância, o manejo integrado do fogo, que é justamente para fazer esse controle, né, da biomassa seca que tem no cerrado, que de tempo em tempo, né, com uma determinada frequência, é importante, né, que essa vegetação pegue fogo, tanto para controlar a biomassa, quanto para permitir os ciclos de regeneração natural dessas espécies. Qual que é o problema do fogo no cerrado? É justamente a sua frequência e a sua intensidade. Se a gente pegar, por exemplo, uma área dessa aqui, se ela todo ano pega fogo, né, mesmo essa vegetação que está aqui adaptada ao fogo, essa vegetação ela vai ralhando, né? Se todo ano pegar fogo, essas plantas que estão aqui elas vão ralhando, vai ficando um campo ralo, né? A riqueza de espécies vai diminuindo. Então essa frequência ela é muito importante, né, para a reprodução das plantas do cerrado. Inclusive, outro problema do fogo é justamente o fogo fora de época, né? Aquele fogo que acontece na estação mais seca do ano, né? Aquele fogo que acontece ali em agosto, setembro, né? Que é justamente o fogo de origem antrópica, né? Que não é um fogo natural. Esse fogo fora de época ele é muito danoso para o cerrado, né? Vem um fogo muito forte, muito frequente. Os animais que já têm pouco alimento, pouca capacidade, então estão sobrevivendo no limite, vem um fogo muito forte, então os animais sofrem muito com esse fogo fora de época no cerrado. O fogo natural que acontece no cerrado, ele acontece justamente agora, né? No começo da primavera, quando chegam as primeiras chuvas e chegam também os raios. O fogo natural no cerrado é causado por raios. E vocês vejam que uma vegetação seca como essa que está aqui agora, né, mesmo com algumas chuvas, essa vegetação ainda está bastante seca, né? Se cair um raio aqui, é grande a chance dessa vegetação entrar em combustão. Mas daí, como já está um clima melhor, né, já tem mais umidade no ar, o solo já está mais úmido, esse fogo não vai ser tão intenso quanto aquele fogo que acontece no período mais seco do ano, ali em agosto, setembro. Então essa vegetação do cerrado, né, ao longo de milhares de anos, ela foi sendo selecionada, né? As plantas aqui foram se adaptando a resistir à presença do fogo. Então é importante a gente entender isso, né, que o fogo no cerrado ele tem uma época certa para acontecer, né, uma intensidade certa para acontecer, e que dependendo de onde que esse fogo acontece, se numa formação florestal, savânica ou campestre, né, pode ter consequências melhores ou piores. Beleza, gente? Deixa eu só mostrar para vocês então mais aqui algumas plantas que estão florescendo aqui depois que pegou fogo. Olha, aqui tem uma mimosa. Olha só. Olha como é que ela tá bonitinha. É uma planta da família Fabácea.
uma mimosa, é um gênero bastante grande. Planta com um potencial ornamental bastante grande também. É uma planta bem bonita. Ali no fundo, né, tem algumas gabirobas, né, o gênero Campomanésia. Tem uma plantinha lá, tá toda florida ali, branquinha, né, ali atrás. Aqui tem uma série de candombás também, olha aqui. Essas plantas aqui são as velósias. Essas plantas, elas, olha como é que elas brotaram depois do fogo. Muitas dessas plantas da família Velosiácea, elas também só florescem após o fogo. Lembrando que quando passa fogo, o solo ele fica rico em fósforo, né? O fósforo faz com que as plantas rebrotem e floresçam. Beleza, gente? Deu para entender um pouquinho sobre a dinâmica do fogo no cerrado. Tem outras plantas florescendo aqui, só que tá um pouquinho longe, então vou fechar por aqui mesmo. Mas espero que tenham entendido um pouco então sobre essa dinâmica do fogo no cerrado, né, que diferentes formações respondem de diferentes formas ao fogo. E quem quiser saber mais, eu recomendo entrarem no site do ICMBio, lerem os protocolos sobre manejo integrado do fogo, né, tem diversos artigos científicos também explicando sobre essa dinâmica do fogo no cerrado. E era isso. Continuem acompanhando as trilhas botânicas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!